Oi, Ju. Oi, Fê. Tá me ouvindo? Tô. Tá, também tô te ouvindo bem. E aí, como que você tá? Uai, também, né? Na medida do possível. Ju, só tá cortando um pouco Deixa eu, seu pôr- queixo. Arruma. deixa eu ajustar aqui. Aí, É que aí agora. Aí, melhorou? beleza. Melhorou. Uhum. Deixa eu só pôr o fone aqui pra mim ficar melhor. Tá. Uhum. Aí, quer abaixar mais um pouquinho. Aí. Essas meninas estão tão ladies nessas lives, eu achando ótimo. Todo mundo passa batom, solta o cabelo. É pensa, né, Fernanda? Na hora da Tá... quadra lá. Então, tá todo mundo se achando lady. Ju, pronta, preparada? Pronto. Então tá, ó, vai funcionar na mesma dinâmica que as outras. Primeiro a gente vai falar sobre você, como conhecer o basquete, tudo. E depois a gente vai para a parte mais ampla, que é um dos motivos dessa live, né? Além de para saber o que cada uma do feminino está pensando, o que pensa sobre como está o basquete. No final a gente abre para pergunta, se tiver, a gente faz um bate-volta rapidinho. Tá? Mas é para ficar tranquila, se cair a Beleza, live, que só tem duração de 1 hora, a gente volta de novo. Não é problema, tá? Pode seguir seu tempo aí. beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar com a Juliana Duarte, a nossa lady número 5, né? Carinhosamente chamada de Ju. Bom, a Ju é formada em letras, né? Licenciatura plena em português e literatura brasileira. É pós-graduada em língua portuguesa pela Universo. E atualmente é professora de língua portuguesa na rede municipal. Certo? Certo. Então tá. Ju, vamos lá. Começa falando pra gente sobre sua trajetória no basquete. Quando você começou, você nem sabia o que era basquete até chegar hoje nas leis. Então, Fê, hoje mesmo, na hora que eu estava tomando banho para me organizar, eu estava lembrando disso, né? Achei assim muito legal esse convite da live, né? Quero agradecer o convite, porque nesse momento assim de pandemia a gente fica muito, fica emoção à flor da pele, né? Por Uhum. exemplo, no meu caso, eu tô longe dos meus pais, né? Eles moram em Barra do Garças, eu não consigo nem ir para lá por causa da pandemia, né? Por causa dessa situação que a gente está vivendo. Então, assim, eu tive o primeiro contato com basquete foi em Barra do Garças, né? Eu tinha 9 anos de idade. Foi na escola, aí meu grupo de escola jogava vôlei, aí tinha um grupinho que começou a destoar o vôlei, aí foi pro handball. Eu tava no vôlei, depois eu fui pro handball, e aí depois um outro grupinho começou o basquete. Aí eu acabei bandeando pro lado do basquete, né? E aí foi meu primeiro contato, assim. Eu tinha 9 anos, a gente jogava sempre misturado, as meninas com os meninos, né? Porque eram poucas meninas que gostavam de basquete. E aí a gente começou na escola e logo em seguida eu já peguei a seleção, né, da cidade, que era cidade de interior. E aí a gente jogava os jogos intercolegiais da época e os jogos estudantis. Na época Nossa. eram jogos regionais estudantis e aí se ganhasse os regionais ia para os estaduais do estado de Mato Grosso, né? Que lá é interior de Mato Grosso com divisa de Goiás. Goiás. Uhum. Então, assim, foi o primeiro contato que eu tive, né? Foi essa época aí de escola. E aí, em 2001, quando eu formei, a gente tinha um sonho de jogar os Jogos Abertos de Goiás, né? Então, foi em 2001 que a gente começou aí
viajar fora de Mato Grosso, né? Eu Você não joguei parou primeiramente de. lá, Você não parou dos seus 9 anos, você continuou jogando na escola e os campeonatos, tudo, sem parar. sim, Sempre. sem parar. Fui diretão, né? Porque com 9 anos eu estava na quarta, quinta série, né? E aí eu estudei nessa escola da quinta série ao terceiro ano, né? Que é uma escola estadual, chama Escola Marechal Eurico Gaspar Dutra, né? Que ela existe até hoje. E aí é, eu comecei a jogar na escola primeiro, depois eu peguei a seleção da cidade, né? A seleção Barra Garcense. A gente jogou por Mato Grosso. E aí, em 2001, que a gente começou a jogar os Jogos Abertos de Goiás, Uhum. representando Aragarças, que é uma cidade vizinha de Barra do Divisa. Garças e que fica em Goiás, né? Aí a gente ia para Britânia, Montes Claros, Vocês Jussara, pegavam a jogar. região lá, Você né? lembra? Isso, pegava aquela região, aí tinha, não sei se você lembra, era micro-regional, Uhum. regional, aí E depois, depois se a você fase final. ganhasse, é que você vinha para Goiânia. Geralmente era em Goiânia, né? Sim. E o nosso sonho era esse, né? O nosso sonho de lá era jogar os Jogos Abertos em Goiânia. Era muito legal. E aí, pode continuar. Como que você chegou? Como que você saiu de Mato Grosso? Pode até chegar Então, nas leis, aí até foi hoje. assim. Então, essa época de Jogos Abertos foi uma época que me marcou muito, porque era assim, todo ano, e era certinho. A gente treinava, levava a sério, sabe? A galera lá era um pessoal muito dedicado, um pessoal que tinha muita garra, muito foco, né? Então era muito legal. Eu achava assim o máximo, né? Falei, nossa, vou para Goiânia jogar basquete, né? Era o meu foco. E assim, as viagens, né? Muito bacana, o grupo Sim. muito bom, todo mundo muito agitado, assim, aquela galera bem Todo mundo bacana mesmo. novo, né? É, e aí, assim, foi em 2000 acho que foi em 2004, 2005 que parou de ter os Jogos Abertos, né? É, teve uma parada, Teve foi. uma época que foi, que parou, ficou um bom tempo sem ter, e aí a gente começou a jogar por lá, né? Jogou os Jogos Abertos de Mato Grosso, que teve para lá, isso foi acho que no ano de 2004, 2005, só que aí também parou, né? Aí não teve mais nada. E aí a gente veio para. Aí eu comecei, né, a me organizar para poder vir para Goiânia, né? Aí tinha o universitário para jogar, eu tinha formado lá, mas aí a gente ouvia falar muito do JUGs, né? Do Uhum. JUBs, que existe até hoje, mas eu acho que Sim, naquela época acho que era um movimento mais forte, né, para o era. universitário, né? Aí foi quando eu vim, eu falei, vou para Goiânia, né? E aí eu já queria, assim, estudar, trabalhar, queria conquistar novos espaços, né? Aí eu me organizei e vim para Goiânia. E aí, quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a jogar pelo Universo, né? Nós, né, Fernanda? A gente foi para Blumenau. Foi. Para onde mais que a gente foi? Foi Eu só fui para Blumenau, Blumenau. A Maceió, outra que só não Blumenau. consegui liberação na época para ir. Então aí foi isso. Aí eu eu joguei eu tive esse momento universitário, né? Joguei acho que 2 ou 3 anos, que foi 2008, 2009 e acho que 2010. Só que aí em 2010 eu já joguei pela Faculdade Araguaia, né? Hum. Que aí já era o Divas, já não era mais Universo. E assim, foi muito bom também. Eu vim em busca de competição, de novos lugares, e graças a Deus eu consegui, né? Achei super Sim. bacana essa experiência de vir para Goiânia, porque uma coisa também que estava muito difícil é que lá em Barra do Garça, o nosso técnico de lá na época, que era o Ivan, ele, ele tinha um compromisso muito grande com a seleção juvenil, né? Com as meninas sub-17. E aí, às vezes, a gente, as mais velhas, já estava saturada de treinar só com as mais novas.
E aí gerava muito conflito às vezes, né? Porque as adultas já estavam queria outras coisas, né? E as Sim. juvenis não. E às vezes a gente não tinha paciência, né? E aí eu queria muito sair de lá por isso, porque eu já não aguentava mais pegar as gerações de juvenil lá. E eu, tipo, velhona, né? Já com A idosa? 20 e poucos anos das costas, pegando as menininhas lá de 12, 13 anos, Nossa. começando a aprender a bater bola. Lógico que eu reconheço, né, que esse trabalho é belíssimo, né? Treinar a seleção juvenil, a base. Só que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando novos grupos, né? Sim, A gente vai procurando se encaixar naquelas equipes que a gente acha que vai render mais, né? Que a gente vai se com sentir certeza. mais produtiva, né? Então, por isso essa vontade de sair, né? E lógico que eu acho assim que essa saída para mim foi fundamental. Putz, viajei brasileiro, universitário, né? Tive Ah, contato com uma equipe, por exemplo, tive contato com vocês, né? Que a gente não jogava junto na época, mas a gente jogava contra e era super bacana, né? Ter esse contato com sim. meninas que tinham nível, né? Alto nível, rendimento mesmo, né? E era muito bacana, assim. Eu encaro tudo isso como assim, o máximo, né? Pra Uhum. mim, assim, não me arrependo em momento algum. Minha mãe fica brava, né? Porque ela vai ela atrás de bola, atrás de basquete, já Qual que minha mãe mãe e pai não detestava, fala né? isso? Mas, e aí, assim, eu acho que tudo que eu conquistei de, de valores mesmo, né? Não é questão financeira, não é questão materiais, mas de Uhum. valores foi através do basquete, da convivência, da interação, das derrotas, né? Das vitórias também. Então, é bom demais. Assim, eu encaro Só tudo quem isso joga que como sabe, né? O tanto que o basquete e ajuda. exatamente assim, e esse contato, né, com o meio esportivo é muito bom, né? Porque parece que a gente aprende é, a superar mesmo os Sim. desafios ali na convivência com o grupo, com os jogos, com as reuniões que a gente tem que fazer, né? Então isso é muito bom. E aí, Ju, Ai, cansei. você pode ficar tranquilo que nem comecei. E aí me fala, da Universo você foi para Divas, né? Que aí vocês fizeram a Divas. Aí você ficou quantos anos? Aí depois você veio para as Ladies, né? Como que foi? Assim, quantos anos? Termina a sequência aí, só Foi. pra mim. A Divas, ela acho que surgiu em 2010, se eu não me engano, ou foi 2009. Não, acho que foi 2009 que a gente jogou o Jubes. A gente chegou a jogar representando a Faculdade Araguaia, em 2009. A gente ganhou o Jubes, só que aí a gente não conseguiu ir para o Jubes. E eu não me lembro direito por quê. Deve ter sido por causa de verba, alguma coisa assim, né? Sempre. Sempre. Aí a gente não foi, mas aí a gente jogou. O jogo foi 2009, 2010, 2011, 12. Aí aí 2012 acabou, assim, né? Assim, em 2012 eu engravidei, né? Em dezembro eu fiquei grávida da Isabela e aí eu dei uma afastada. E aí eu acho que coincidiu que a Érica e o João também foram para Campo Grande. E aí, assim, o time morreu, né? Porque aí, assim, a gente não via mais, assim, ninguém comentando, né? Porque a Érica e o João realmente puxavam o grosso, né? Porque toda equipe tem isso, né, Fernanda? Oi? Caso, assim, você, Santiago, sabe bem, né? Oi? Tipo assim, de puxar o grosso, de puxar a frente. E aí, acabou que ninguém quis puxar a frente, tocar o barco. Eu ainda tentei, assim, e aquela época, assim, para mim, tudo muito confuso, porque eu tava com uma bebê, né? Eu não sabia se eu ia conseguir voltar ou não. Tava com uns problemas profissionais também, de voltar da licença, essas coisas.
Sim. E aí, comecei a puxar algumas meninas para ver se elas queriam, e aí ninguém quis, né? Aí eu falei assim, eu não vou tocar o barco sozinha, porque é igual eu já tinha falado, né? A gente cresce, deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, aí a gente vai buscando aqueles grupos que a gente se identifica, né? Que a gente encontra maturidade, que a gente encontra um suporte para a gente poder evoluir junto, né? Sim. Eu não tinha mais aquela coisa de, vou tocar um time sozinha, eu tenho uma bola e vou atrás de uma quadra aí qualquer, sei lá quem é que vai me dar uma quadra, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí, assim, não tinha procura também, né? Aí eu conversei com o Gustavo, né? Meu marido, hoje é meu marido, na época era só meu namorando, meu namorado. Namorado? Aí ele falou, joga com as meninas lá no Jockey, né? Na época ele jogava lá e vocês estavam começando a treinar lá, né? E aí ele falou, as meninas de Santiago, né? Fernanda, as ladies estão treinando lá no Jockey. Vai lá, ver se você consegue treinar com elas, né? E tal, é importante você voltar. E eu louca, querendo voltar, né? Querendo correr, querendo voltar a ter contato com o basquete. Aí foi quando eu fui lá, né? Apareci lá no Jockey, vocês estavam treinando. Acho que na época vocês estavam jogando com Goiás, né? Era Goiás Ladies. Não Era. lembro. Acho que foi 2013. Foi Isso, era a junção. primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato que eu joguei pelas Ladies, foi em 2013. Foi. Aí eu cheguei lá e todo mundo meio assim, né? Ai, será que ela vai jogar com a gente? A Verônica, né? Ô, gente, quem? Não, eu lembro a Verônica. Cadê seu time? Eu lembro até hoje. Cadê seu time? Morreu? Oh, meu Deus, o que eu faço com essa minha pequena, gente? Como que eu faço? Pois é. Aí eu ri pra ela, falei, pois é, né? Tô aqui agora, dizer que e eu ainda ri pra ela, assim, eu falei, você vai ter que me engolir. Nem, gente! E aí eu comecei, assim, e foi muito difícil pra mim, né? Porque eu tava, assim, com sobrepeso, né? E eu achei assim, nossa, eu não vou dar conta, né? Em 2013. E a gente ainda treinava com as meninas assim, novinhas do Santiago, que ainda tinha menina novinha, mais nova, bem mais nova que a gente. Pois é. Mas aí, assim, no grupo, né, eu fui resistindo coletivamente nos treinos físicos que eram muito bons, né? O Santiago focou muito nessa questão física nessa época. E eu super precisando emagrecer, e eu gostando. Eu falei, não, vou continuar, é aqui mesmo que eu vou continuar. E aí foi dando certo, que aí eu perdi, acho que eu perdi uns 10 quilos, assim, depois do treino, assim, sabe? Foi uma época, assim, que eu emagreci mesmo. E foi por conta dos treinos, assim. Tinha aí, muita menina para treinar, né? Tinha muita menina para treinar. O Santiago podia pegar pesado, né, no físico. Hoje, hoje... Eram umas 12, 13, né? Sim. Era um tanto bom, né? A gente chegou a jogar os abertos os Jabs, né? Que foi em Goiânia. A gente ganhou os abertos de Goiás, aí jogamos os Jabs. Os brasileiros, o brasileiro aberto. Foi o último que teve também. Acabou. Pois é, uma pena, né? Porque, assim, era muito bom poder participar, né? E a gente tava sempre participando. Então foi isso. Aí joguei em 2014 Jabs, aí em 2015 eu joguei o Brasileiro Master, né? Que foi meu primeiro ano de Master. A gente foi aqui em Goiânia também. Eu joguei com a Leite. E o time era muito bom, a gente foi em segundo lugar, né? Foi, só perdeu para São Paulo.
deu só para São Paulo, foi um campeonato bacana. E assim, Eu já vou aproveitar o gancho aí, Ju, já que você foi no Brasileiro, que seria outra pergunta. Qual que foi a sensação de jogar no Master? Primeira vez, né? Assim, a gente falar, opa, agora a gente é Master. Ver esse novo mundo, né? Porque pra gente, até a gente virar Master, não existe, né? A gente nem sabe mais ou menos como é. A gente sabe que conhece mais pelos homens jogando Master do que mulher, né? E querendo ou não, a gente foi a primeira equipe Master do estado de Goiás, né? A equipe mesmo. A gente é a primeira e única até agora, né? E como que foi para você jogar seu primeiro brasileiro? O que você acha desse novo mundo que é o Master, né? Como que você vê? O que você tem a falar? Nossa, Fernanda, muito melhor. Todo mundo fala a mesma coisa. É outra perspectiva de ser humano, né? De atleta. A gente enxerga o basquete de uma forma muito mais completa, né? Porque a gente, juvenil, estudantil, é uma confusão, né? Uhum. E já nada não. A gente vê que o basquete é mais família, né? É mais grupo. São valores para a eternidade, né? É igual eu vejo assim o Master masculino, né? Eles consideram super essa questão de família, Sim. de veteranos, né? Lógico que eles brigam entre eles também. Normal. Toda família briga, né? Uhum. É normal. Mas a gente tem uma visão mais ampla, né? Do que é ser Master. Que é como se... eu acho que a palavra é essa mesmo. É basquete para a eternidade. Né? A gente vê o basquete assim, como vida longa. Não, vamos jogar até os 60, 70, que bom, né? Eu ouvi até 80 já em uma live. Você tá boa? Você tá vivendo pouco. Pois é. Não, se eu conseguir chegar nos 70 jogando, eu já tô assim, realizada, viu? Porque não é fácil, não. Não mesmo, engraçado. Acho que o engraçado, você falando, não tem. Toda vez que eu chego na pergunta do Master, ó, falei com a Yu, com a Anaelta, com a Kênia, falando com você, não tem uma que quando fala o Master, chega e fala assim, outra coisa, outra vida, todo mundo fica assim, não tem o que falar mal, sabe? Só fala super bem do Master, não tem como. É muito bacana. Então, eu fui só em um, né? Aqui em Goiânia mesmo não cheguei a viajar, né? Uhum. Mas assim, eu já percebi que é outro clima, né? Então eu tô louca pra ir pra assim, pra fora. Ia ser esse ano, né? Pois é, esse coronavírus aí, vou te contar, coisa. Saudade de jogar um basquetinho, né, minha filha? Ju, então vamos lá. Antes de eu partir para um mais geral ainda, deixa eu te perguntar, você tem 2 crianças. Como que é, assim, ser mãe, trabalhar no colégio, que já não deve ser fácil, e treinar, viajar, né, nem que seja mais perto aqui. Como que você consegue conciliar isso tudo para continuar jogando basquete? Como que você explica? Como que é? Olha, Fernanda, não é fácil, mas eu, assim, tô muito... E travou. Travou, Ju. Voltou. Começa de novo aí pra gente... Voltou. Então, não é fácil, né, conciliar tudo isso. Mas, assim, eu sou muito grata porque eu tenho um companheiro que me ajuda muito, que entende isso, né? Que também é do meio, que joga basquete, que sabe, assim, tanto que é importante, tanto que a gente gosta, né? Então, assim, Sim. Gustavo me ajuda muito com as crianças, né? Tanto para eu poder treinar, quanto para eu poder ir para academia, quanto para eu poder viajar, né? Ultimamente eu não tenho viajado muito, porque o Theo tá com 10 meses, né? Uhum. Mas, assim, a gente, assim, com muito diálogo, né? A gente se organiza. E
eu agradeço, assim, porque o Gu, ele entende, né? E ele sempre assim, procura me incentivar, né? Não, você tem que ir mesmo e tal. E é isso, a gente se organiza, assim, tenta se organizar. Não dá para ir em todas, né? E não dá Uhum. pra gente ter aquele ritmo de juvenil ou de adulto, né? Não é o mesmo ritmo e não são todas as viagens, né? E o brasileiro, por exemplo, a gente tinha organizado de ir junto, em família, né? Porque ele também Sim. joga, ele vai pelo masculino e eu iria pelo feminino, e lá a gente divide os meninos, né? A gente já foi aquele menino, só Deus Fica com uma que sabe. eu fico com outra. Põe no colo de um, põe no colo do outro, faz assim, vamos ver o que vai virar. Mas, assim, é parceria, né? É muito importante buscar essa parceria, né? Ter essa pessoa que compreende, que incentiva, que ajuda, né? Porque senão acho que eu não conseguiria, né? Acho que se eu não tivesse essa parceria, acho que eu não conseguiria continuar conciliando. Mas é lógico, né? Cada um tem a Sim. sua história, né? Cada um se vira como pode. Eu Uhum. acredito assim, quando a mulher ela realmente é determinada, né? E ela gosta, ela move montanhas, né? Eu acredito muito nisso, Ai, no poder da mulher de se organizar. a Daniela Benigno levou o Ramires com 3 meses com o campeonato. Eu falei, gente, aí gosta mesmo. Pois é, Mas quando a incrível. gente tá com pessoas que é do meio nosso, né? Assim, igual você, com o Gustavo, eu com o Santiago, não, é basquete, né? É esporte, eu acho que é mais fácil pra gente, né? Vamos dizer assim. Não que como eu falo, é menos complicado. Não que não seja difícil também algumas horas, mas eu acho que é menos complicado nisso daí. E é bom que eles entendem que não é simplesmente o esporte em si, né? É o que vem com o esporte, né? Eu acho que é mais assim, o processo da vida mesmo, né? Não é o esporte em si, o É. jogo em si. Porque o jogo você joga 1 hora e meia e E acabou. mas é uma contrapartida, né? Porque eu também tenho que ceder para ele, né? Porque ele também tem que Sim. participar, né? Tem que viajar, jogar e tal. E às vezes eu preciso dele, ele não vai poder estar aqui, aí ele tem que viajar, ou ele tem que jogar, né? Tem um campeonato. Teve uma época que ele inventou jogar todos os dias, né? Eu tava quase ficando louca. Porque o masculino eu vou te contar, né? É muita injustiça. Tem 10 grupos de basquete em cada esquina, né? E um de Exatamente. mulher. Aí eles têm basquete de segunda a segunda e a gente tem 2 vezes por semana, né? E olha Então, lá. mas tirando isso, tudo certo, assim, tudo tranquilo, né? A gente conversa, dialoga, busca parceria, busca o entendimento para ambas as partes, né? Para não ser injusto, Uhum. e toca o barco para frente. Então dá, né? No final dá certo. Tá? Eu acredito nisso. Depende muito da mulher. Se ela Sim. realmente quer, se ela determinar assim, não, eu realmente quero isso, ela vai se organizar de alguma forma e vai conseguir voltar. Penso da Eu, mesma eu forma. acredito que seja possível, sim. Compartilho da mesma Mas não é opinião. fácil. Mas pra gente Não nunca é é, né? fácil. Mas nunca vai ser. Uhum. Nunca vai ser. Bom, Ju, vamos pro próximo tópico aqui. Agora vamos entrar vamos dizer, para as polêmicas, né? Me fale Ah, o sim, vamos. que você acha, eu quero sua opinião, para o basquete no estado de Goiás. Hoje, você pode comparar o que já foi e chegar no que é hoje, feminino, tá? Porque o foco nosso sempre é o basquete feminino. Me dê sua opinião sobre o basquete no estado de Goiás feminino, no estado como um todo. Nossa, Fernanda, eu vejo assim, não tem como a gente pensar no basquete assim, de um ponto de vista estreito, né? A gente tem que procurar assim ver como um todo, né? Porque os investimentos eles vêm do governo federal para as instâncias estadual e municipal. Então não tem como a gente pensar assim só aqui, né? Uhum. Mas eu vejo assim, igual eu te falei, nos anos 2000 parece que a gente
via um movimento mais forte em Goiás, né? Dos Jogos Abertos de Goiás, acho que a GEL, né? Ela fomentava melhor o basquete, né? A gente viu um movimento mais forte, assim, e que motivava mais o atleta, né? E as federações de FGDU também, né? Que sempre fomentam. Travou. Oi, Ju, Voltou, travou. Fer? Voltou. Uhum. Então, e aí a FGDU também sempre movimentou o universitário, né? Parece que na época dos anos de 2000 deu assim, o movimento era mais forte, né? Só que agora eu vejo assim muito parado. Eu vejo tudo muito parado mesmo. Pouca divulgação, pouco investimento mesmo, né? Só que, é igual você colocou, são questões extremamente polêmicas, né? Que a gente precisa debater, sim, coletivamente, como equipe, como grupo, mas que não dá para a gente ficar entrando em picuinhas, né? Porque acho que a gente não avança com isso, né? Sim. Eu, por exemplo, eu considero extremamente importante um avanço à associação Coach Santiago, né? Que eu acho assim, para o feminino foi extremamente importante a gente conseguir fazer essa associação para a gente poder se organizar melhor, para a gente poder arrecadar, né? Ter uma contribuição e poder ter uma perspectiva de campeonato. Por exemplo, a gente sempre tem, né? Todo ano Sim. agora. Eu achei super, super importante mesmo essa associação a nível de organização feminina, para a gente poder ter um calendário de campeonatos e tentar seguir, né, tentar participar, justamente para a gente poder movimentar até mesmo as categorias de base, né? Porque eu acredito que tendo essa associação, tendo essa equipe, né, Ladies Basquete, a base vai observar e falar, ó, é um time, né, é organizado, é ligado a uma associação, existe uma contribuição por trás, todo mundo colabora e tal, e a gente consegue envolver as pessoas nisso. Então, desse ponto de vista, assim, da associação, eu acho bacana, mas eu acho ainda muito pouco o investimento do governo federal, do governo estadual, do governo municipal para as equipes, né? Eu acho principalmente na categoria de principalmente. Porque, por exemplo, eu trabalho em escola municipal. Aí eu sempre pergunto, converso com os professores de educação física sobre os jogos, né? Ah, e o basquete, como que é o basquete e tal? É bem desorganizado, sabe? Tem Ju, os você jogos já da entrou em outra rede. pergunta. Deixa eu só te interromper. Você entrou em outra pergunta, mas aí eu já quero que você já está falando mesmo, que eu ia te perguntar isso. Porque eu só tenho das leis, só você e a Anaelta que dão aula em escola. A Anaelta é educadora física, que ela comentou na live dela sobre essa realidade, só que é em particular. Você dá aula no municipal. É municipal, né? Isso, Você começou basquete em estadual, certo? certo. Eu comecei Isso. eu fiz na estadual também, mas, né, nas escolas públicas, né? Aí, já que você entrou nesse ponto, eu quero que você me fale, então, é bom saber que você conversa com professores de educação física e já aproveita e fala tudo sobre isso e fala da importância que você acha do basquete não ter nas escolas, né? Quase não ter, porque a Iuriana também começou em escola. Então, se a gente olhar, a maioria das pessoas começaram em escola. Então, assim, hoje a gente está perdendo gerações e gerações em escolas. Fala sobre isso aí e continua falando da escola aí. Pois é, eu fico louca com isso, assim, sabe? Eu fico revoltada porque eu vejo que o investimento é muito pouco mesmo, né? Os professores, assim, eles tentam, né? Eles tentam trabalhar a educação física de maneira geral, né? Porque não é só basquete, competição, né? Eles trabalham o basquete como uma formação integral do aluno, né? Como um todo. Mas, assim, a gente percebe que os alunos gostam de basquete, mas às vezes não tem investimento, né? Não tem recurso.
os professores tentam, às vezes não chega a bola, é aquelas bolas bem ruinzinhas, né? As quadras totalmente esburacadas. Assim, é uma lástima, né? Mas a gente vê que alguns tentam, né? Alguns poucos professores, eles tentam fazer um trabalho de base mesmo, de formação de base, mas não Não morre na tem. praia, porque aí que competição que tem para esses alunos? Jogos da rede, uma bagunça, jogos da rede, né? Assim, é mais assim, farofa e balão voando, assim, sabe? Não é uma coisa assim de priorizar mesmo o basquete ou os outros esportes, né, para o desenvolvimento escolar e até mesmo para a competição. Uhum. Porque nós, eu e você, né, a gente veio da escola pública. Então, com certeza, a escola que eu estudei lá no interior de Mato Grosso teve um pouquinho de investimento, né? Sim. Então, desse pouquinho de investimento, gerou alguns atletas, né? Tem outras pessoas que foram jogar, né? Pessoal do handball, lá, pessoal do vôlei. Então, assim, a gente percebe que o investimento deveria ser na base mesmo, né? Nas escolas, mas esse investimento não chega. É impressionante como o recurso não chega nas escolas, né? Isso é muito triste. É Isso é, mesmo. para gente que é atleta, eu, por exemplo, eu tenho contatos com adolescentes, né, que eu trabalho com adolescentes. Eu tenho contatos com adolescentes de 1,90 m, Olha. sabe? Meninas e meninos que você olha assim, você fala, nossa, isso aqui jogando basquete para ser estrado, né? Olha aí. Só precisava de alguém ali dar uma cada. Vem cá, vamos treinar ali, ó, vamos, né? Vamos fazer alguma coisa ali. Mas, infelizmente, eu vejo que muitos profissionais, eles não conseguem fazer esse trabalho porque eles não têm ajuda mesmo do recurso, né? Do Uhum. incentivo mesmo da prefeitura, que deveria incentivar mais, né? Hoje a gente tem uma secretaria municipal, que ela é conjunta, é a Secretaria Municipal da Educação e do Esporte, Uhum. né? Só que a gente não tem praticamente nada. O que você escuta falar, Nada. né? Nada. Eu sempre pesquiso, não tem nada. Né? E eu sempre Esporte parece que só questiono, né? vem. O esporte vem só para falar que tem que ter a secretaria de esporte, né? Mas você não tem A nada. gente não vê um programa que vá lá na escola, né? Que vá fazer um trabalho com mais afinco, realmente de explorar ali os alunos para ver o que pode sair ali, né? Sim. Que atleta que poderia sair da escola ali. A gente não vê isso. E então eu vejo dessa maneira, que é falta de investimento, né? Falta de recursos que existem, né? Os recursos existem, mas eles não Existe, chegam na. existe. Existe, É, existe. Só não chega no lugar certo. dessa maneira. E é Então, uma pena, né? porque assim, todo mundo que eu converso, ou que é da nossa idade, da nossa época, todo mundo que eu falo começou em escola. Ou se não começou em escola, terminou de formar na escola, né? Vamos dizer assim, o basquete, até ir para um clube, para outra fase da vida, né? Então é muito triste isso. A Naelta também relatou coisas assim, sabe? Dela ter que implorar para fazer time. Fazer de mil e uma coisa para ter um time de basquete, entendeu? Então, assim, é triste. Eu vejo, eu igual eu falo, para mim, escolas é igual o Centro Olímpico, sabe? Hoje o Centro de Excelência. Gerações foram perdidas por causa de desleixo, né? Público, vamos dizer assim, né? Foi Pois é. muitas. É igual o hóquei, né? Como é que a gente deixa o hóquei acabar daquela maneira? É um clube daquela dimensão. Eu lembro que quando eu morava no interior, que eu vinha para cá em 2003, 2004, assistir os jogos, participar dos jogos, a gente ficava encantado com aquele jockey, né? Falava, Sim. nossa, o jockey Não, quando tal, perguntava que onde bacana. jogava, eu jogo no Jockey Clube, eu sou atleta do Jockey Clube. A gente falava, chega com o peito cheio. Era sinônimo de basquete, não tinha como você falar jockey e não lembrar de basquete, sabe? Que é outra coisa triste. É muito Bom, triste Ju, ver o clube acabar dessa maneira.
Já que você entrou em alguns assuntos, você falou de base também, né? Primeira coisa, você jogou algum brasileiro de base? Não, não cheguei a jogar. Mas você Não. Eu sabia, joguei ouviu? só. Então, na época que eu jogava lá, a nossa equipe era bem fraca, né? No Mato Grosso. Uhum, Era a Barra do Garças, não tinha ainda, não podia ser considerado assim, uma equipe forte do estado de Mato Grosso. Que foi no ano de 2000, foi 1999 que eu joguei categoria de base, 2000. Aí, em 2000, eu já fui para a faculdade, né? Que eu entrei na faculdade em 2001. Então, aí eu não joguei base mais. Aí, o time de Barra do Garças evoluiu muito nesse período de 2002, acho que até 2007, se eu não me engano. Que aí as meninas lá, elas conseguiram ir, sim, para brasileiro de base. Mas aí já não era a minha geração, né? uhum, Já era uma geração posterior à minha. Mas na minha época, a gente não tinha esse nível ainda de brasileiro, não. A gente entendi. levava pau de. Eu lembro que era Pedra Preta, Sinop, Araputanga, Várzea Grande. Eram os top. E Rondonópolis, que era muito bom lá. Araputanga tinha Era um muita nível mesmo. atleta que a gente encontrava com elas no brasileiro. Araputanga tinha muita menina E boa. era Araputanga, Sinop e Pedra Preta no ano que eu joguei. Era a seleção do estado, que era Uhum. brasileiro. Mato Grosso A sempre foi seleção. forte. Mato Grosso do Sul sempre É, foi seleções fortes. Dava trabalho pra gente. nossa, elas eram muito boas de arremesso de três. Elas eram muito bem treinadas e elas tinham muito vigor, elas não desistiam Uhum. na defesa, né? Elas eram Sim. muito aguerridas. E era tudo Aqui, ó. baixinha, né? Natália Matia tá falando, Araputanga não tem mais time agora. Aí, ó. É isso que É, é isso que dá, pois é, que a dá Natália, dó. eu joguei com a Natália em 2000. Oi, Natália! Saudade! Ju, Gente boa, Natália. eu te perguntei dos brasileiros, você jogou ou não, se já ouviu, acompanhou na época, porque assim, como você sabe, a CBB já não faz mais brasileiro há 5 anos de base. O que é uma outra coisa que eu acho absurda, né? Porque quando você começa, pelo menos é igual a gente conversando nas outras lives, é, eu jogava e queria essa seleção goiana, então eu almejava aquilo, eu tinha para onde ir, né? E hoje a gente já falou que o futuro, querendo ou não, o futuro é a base, né? A gente tem que investir na base para continuar tendo jogadores, né? Porque se pensar no feminino aqui no estado, a gente é a equipe mais antiga, a gente já está no segundo ano do Master, já é 35 mais. Cadê? Assim, é ridículo pensar isso, entendeu? E aí eu te perguntei dessa questão, o que você acha desses brasileiros não ter mais? O que você acha disso tudo? Pois é, Fernanda, é igual eu já coloquei. É, para a gente não usar termos mais chulos, né? A Adoro gente você, só nos professora. cabe dizer, pois é, só nos cabe dizer que é falta de investimento, falta de recursos, porque o governo federal tem verba, sim, para poder investir no esporte. Eu gosto de acompanhar muito aquele grupo da Ana Moser e da Magic Paula, que é Atletas pelo Brasil, Sei, que faz esse trabalho de buscar os recursos, né? Faz esse trabalho pesado, né? de Buscar os captação. recursos para poder de captação e tal. E toda vez eles colocam lá que existe o recurso, mas esse recurso ele nunca chega onde deveria chegar, Mas que você são não nas acha que é falta de secretarias, né? interesse também? Porque assim, recurso tem, isso aí a gente sabe que tem. Mas também não acha que é falta de interesse de ter alguém, vamos falar, CBB é um órgão máximo, né? Nossa, aqui, vamos dizer, né? Você acha que não é falta de É, interesse de outras pessoas de ir? Porque eu trabalho com isso, né? Ele não vai cair aqui na minha mão, eu tenho que ir atrás. Então, assim, uhum. não, às vezes não é uma falta de Sim, eu interesse, acredito né? que sim. Também, eu acho que a gente tem que ir à luta, né? É igual igual eu coloquei aqui, nós, enquanto massa, a gente tomar a iniciativa de criar uma associação para a gente buscar recursos e, de repente, conseguir captar esses recursos e trazer para as escolas,
sabe? Trabalhar em conjunto com a federação, com outras instituições para fomentar o basquete, seria o ideal, né? Eu vejo dessa maneira. Eu acredito nisso, que realmente a gente também tem que ir à luta, mas a gente vê que é uma má vontade mesmo dos governantes em fomentar o esporte. Isso aí é uma questão de políticas públicas, né? Que vai, que abrange a educação, que é onde eu trabalho, né? Mas principalmente também o esporte, né? Que uma coisa está muito ligada à outra, né? Educação e esporte Sim. são dimensões muito próximas, né? Então, a gente percebe, assim, a mesma má vontade dos governantes que existe em valorizar a educação, também existe no esporte, né? E é o único caminho que a gente tem a luta, né? A gente tem que ir à luta, se eu concordo, né, com o que você colocou, que a gente tem que se organizar e que a gente tem que ir à luta desses recursos, né? Procurar saber aonde que tem e tentar atrair eles, né, para o nosso estado, para a nossa cidade, para a gente poder focar, direcionar melhor. Por exemplo, a associação. A associação é um instrumento, né, de luta. Sim. Que a gente pode tentar eu percebi que você, Santiago, vocês buscam isso, né, quando vocês viajam, quando vocês vão para outra cidade, vocês fazem esse momento de captação de recursos para poder fomentar de acordo com o que é possível, né? Então, Sim. eu vejo isso como uma saída, né? Eu acho que a gente realmente tem que ter a luta dessa maneira. Porque, assim, isso? tem algo... não, sim. Ficou super. É igual você falando nessa questão aí de políticas públicas, não vou entrar no mérito de política, né? Mas, assim, eu acho que um retrocesso nosso foi tirar o Ministério do Esporte e fazer ele virar uma secretaria, já perdeu a autonomia, vamos dizer aí, né? Nossa. Então, aí você fala assim, é um absurdo. Mas a gente sabe que tem outras coisas por trás. Mas vamos voltar? Infelizmente, eu fico possessa com isso. Não, eu que trabalho com algumas coisas do esporte, eu tenho que ligar na Secretaria do Esporte, isso me mata. Antes eu falava Ministério do Esporte, mas a gente que ama esporte, que sabe, é estranho, sabe? Assim, eu não desce. Mas, pelo menos ainda existe alguma coisa. Igual eu te falei, né? Da minha dificuldade de sair, de treinar à noite, né? Que eu dou aula à noite também. Aí, sair à noite para poder treinar. Eu entrei com vários pedidos, né? Via Secretaria Municipal, recebi resposta. Aí eu tive que ir no Ministério do Trabalho, que também não existe mais agora, né? Sim. Não existe mais o Ministério do Trabalho, agora é o Ministério da Economia, aí tem uma pastinha lá para o trabalho. Para tentar conseguir a liberação, sendo que é direito meu, né? Já é uma questão assim, o advogado ele falou que é uma instância superada, que eu tenho direito, que eu não tinha nem que questionar. Mas aí eles procuram me vetar de toda forma de sair para poder treinar, né? Aí eu fui buscar também, né, uma forma, um caminho para poder ir treinar. E aí eles me vetam de todos os lados, né? Então agora a única coisa que me sobrou é a secretaria pequena, né, que não é mais nem Ministério do Trabalho, para tentar essa liberação formal. Nossa, é um absurdo, isso é uma né? trabalheira danada, né? Um absurdo. Sendo que é lei, a Lei Pelé, né, garante Sim. o atleta, qualquer categoria, para ele poder se ausentar do trabalho para ele treinar. Desde que esteja negociado no seu meio de trabalho. Mas, enfim, é isso. Vamos lá. Tá, a gente foi ainda falando da questão da falta de basquete, que não é só aqui, que eu estava na live com a Kenia, eu acho, e muita gente com a Naelta também, muita gente dos outros estados, das meninas, né, que joga Master e tudo, falando que não tem, nos outros estados não tá tendo base também feminina. Assim, simplesmente acabou. Então, assim, não é só Goiás. Por isso que a intenção é tentar fazer live com esses outros estados, né, com essas meninas, pra gente ver como que tá a situação. Tem hora que eu falo assim, nossa, o feminino tá extinto, né? O tanto de mulher que tem no mundo vai ficar extinto o basquete feminino. E aí, pode falar. Você falou alguma coisa? Não, só comentei mesmo. Ah, tá.
E Eu aí, falei que Ju, isso é uma tristeza. sim. E aí, outra coisa, assim, além da base, se a gente fizer uma base hoje, essa base não tem espelho nenhum, né? Assim, se a gente começar a ter base, ela vai jogar, mas jogar para quê? Qual o objetivo? Não tem, né? Não tem um campeonato que fala assim, nossa, eu quero jogar, não tem mais seleção de base, nem nada. E aí uma pergunta que a gente está fazendo é sobre a LBF, né? Que a gente tentou trazer esse ano, né? Que a intenção nossa é trazer a LBF para cá. Você acha que isso aí ajudaria, incentivaria a gente conseguir captar novas meninas, sabe? Incentivar, ter meninas da base mesmo, sabe? Trazer um profissional. Você me ouviu, Ju? Não tô conseguindo ouvir, Fernanda. Tá me ouvindo agora? Peraí. Opa, bonita vista, Ju. Ju? Aí. Tá me Bonita ouvindo, Fê? vista. Tô. Tá Eu me não tô ouvindo? conseguindo te ouvir. Eu tô ouvindo normal. Peraí, deixa eu ver aqui. Fala aí alguma. Tá me ouvindo? Normal? Você tô normal. Você tá me ouvindo? Não? Peraí, deixa eu tirar. Ouviu? Agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Não, eu tava Ouvindo. te Você ouvindo pode repetir a normal. pergunta? Posso. Agora eu tô te ouvindo. Eu tô falando da questão da base, né? Que a gente tinha espelho, né? Chegar na seleção, depois virar adulto, jogar Liga Nacional, alguma coisa na época, né? E aí a gente ia trazer a LBF para cá esse ano, não foi possível, a intenção nossa é trazer um profissional feminino, as ladies, né? Você acha que tendo a figura de um profissional, né, de um time, uma equipe profissional, isso aí ajudaria a captar meninas, né, para começar a fazer um trabalho de base, para ela almejar alguma coisa, já que a gente não tem seleções de base, nem brasileiros mais, né, para elas disputar? O que você pensa do profissional? O que ele pode ajudar? Ah, com certeza, né, Fernanda? É uma outra dimensão, é uma outra perspectiva, o nível profissional. Eu acredito assim, se tiver um projeto bem amarrado, né, com a empresa, com os patrocinadores, com o governo, né, com todas as instâncias, e tiver realmente essa vontade política de investir no esporte, eu acredito sim nesse trabalho. Agora, não dá para ser um trabalho igual foi, por exemplo, o Universo Ajax, né? Que, por exemplo, começou, boom, explodiu o projeto, o time, motivou todo mundo, foi extremamente importante para o basquete goiano, com certeza, mas aí, de repente, ninguém sabe por que o time acaba. Nem Né? teve uma continuação, assim, né? Você não consegue ver um projeto a longo prazo. Né? A gente vê um trabalho a curto prazo. Sim. Então, se for, por exemplo, vamos trazer a LBF, né? Vamos montar uma equipe feminina para a LBF a longo prazo, fazer um projeto com uma perspectiva a longo prazo, eu acredito sim que vai ser um espelho para essas gerações, né? Para a base. Agora, se for uma coisa a curto prazo, só momentâneo, oba-oba, né? Uhum. Só para um ano. Aí eu acho, assim, complicado, né? Sim. Eu acho que tem que ter o projeto bem amarrado com todas as instâncias. E tem que ter essa vontade política de fomentar o esporte mesmo. De pensar em várias gerações. Não dá pra gente pensar só naquele momento ali, eu vou pensar só agora. Não, eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo. Aí eu acredito. Eu acho que é esse o trabalho da seleção brasileira atual, pelo que eu tenho acompanhado, né? Desde a conquista do ouro, né? No PAN, é o que eu tenho acompanhado
do técnico da seleção Do brasileira, Neto. da Adriana Santos, né? Então, o que eu tenho acompanhado nas redes sociais é justamente esse objetivo, né? De traçar um projeto a longo prazo, né? Por exemplo, não ganhou agora no último campeonato, né, no pré-olímpico, mas existe uma base, né, existe uma vontade de querer fomentar os próximos anos e não desistir. Eu acho importante isso, né, não desistir, ter uma perspectiva de persistir para poder realmente amparar essas novas gerações. Sim, a CBB acertou em cheio, assim, quando não demitiu o Neto para derrota e quando contratou ele para o feminino, porque ele, a Adriana, todo mundo deu outra cara, sabe? Deu um outro suspiro para o feminino, viu? Nossa! Eu brincava sempre assim, né? Que eu estava cansada de ver só aqueles tapes lá de 94 do Mundial, né? Que eu era pitiquinha também, Sim. E eu super que acho o máximo, né? Quando eu lembro de 94, o Mundial, eu acho... Nossa, eu lembro que meu olho brilhava quando a gente via a Janete, a Hortência, a Paula, né? Isso dava, assim, um outro gás. Parece que a gente entrava na quadra e a gente pensava nelas, né? Nossa, quero ser uma Hortência, quero ser uma Marta. Acho que todo mundo tinha essa perspectiva. Só que aí, por muitos anos, a gente não tinha mais essas pessoas como referência. A gente viveu só, né? A gente viveu a seleção da Hortência e da Paula. E agora eu vejo, assim, com essa nova seleção, eu chego a ficar até arrepiada mesmo, assim, quando eu assisti o PAN, que elas ganharam dos Estados Unidos e foi um jogo belíssimo. Bom, foi lindo. Eu fiquei encantada com essa seleção. Eu falei, nossa, tinha tempo que eu não via meninas novas, carismáticas, né? Super, todas elas. Assim, né? Elas com uma perspectiva, assim, de vitória mesmo, né? Porque parece que a expressão que a gente tinha das anteriores era que quando entrava na quadra com os Estados Unidos, já estava lá a carona de derrota delas, Sim. né? De, eu não consigo, eu não Vamos posso. perder. E essas aí não. Essas aí não, elas entraram assim com tudo, tipo, a gente vai ganhar, né? E já naquele gás, e eu falo, caramba, então é um novo momento, né, para a seleção brasileira feminina, com certeza. Eu encaro dessa maneira e encaro de uma maneira otimista, assim, muito emocionante, né? Com vigor e de forma positiva. Isso daí do feminino. É igual eu tinha conversado na live com o Breno, que eu só fui cair na real, assim, o tanto que o feminino tá realmente acabando quando eu falei, vou fazer 35 anos, né, quando eu fiz, era antes de fevereiro desse ano, né, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada, muito, muito, muito errado, né, nesse cenário. Eu sempre conversava com o Santiago, falava, não, a gente tem que fazer alguma coisa pelo feminino, e não só pela gente, a gente sempre vai fazer, sabe, assim, porque querendo ou não, são as leis, tem toda uma história.